Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por estar aqui mais uma vez, na casa, para aprender da palavra. Então, irmãos, coloque de pé, vamos iniciar com uma oração. Nosso Deus e Pai que está no céu, diante de Ti, louvemos a Ti, ó Pai querido, por estar aqui na Tua casa, nesta manhã de domingo, para aprender da Tua palavra e Te adorar também, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e usar os professores, ó Deus, para que venha realmente nos ensinar aquilo que precisamos, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como os irmãos estão de pé, continue assim, para nós fazer a leitura de abertura. Hoje, 7 de agosto, a sexta lição do nosso trimestre, Lição maravilhosa é essa. Nosso professor de hoje é o pastor Marlúcio, que ele está ministrando. E o título da lição diz assim: os cuidados com a intenção do coração. Eu vou ler a verdade aplicada, o texto áureo, os irmãos lêem a verdade aplicada, e nós vamos para o texto, e eu ler um versículo, os irmãos lêem o seguinte. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 5, o verso 21, 22, 44 e 45. Então, vou ler o texto áureo, os irmãos, a verdade aplicada. Diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbio 4 e 23. Devemos cuidar bem de nosso Senhor, permitindo que nosso coração seja certo de sentimentos avessos à vontade de Deus. Vamos para Mateus 5, o verso 21. Ah, tá, não vai ter não. Então eu vou ler, os irmãos só nos acompanhem, tá? O verso 21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raça, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e bendizeis aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos vossos, aos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. E aqui eu quero convidar o pastor Marlúcio para ministrar, que Deus possa usar ele como tem usado sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, nós estamos reunidos na Tua presença, na Tua casa, com o objetivo de Te servir, de Te adorar, de aprendermos da Tua palavra. E eu Te peço, meu Deus, que mais uma vez o Teu Santo Espírito venha nos instruir, venha nos edificar através da Tua palavra. Fale conosco, meu Deus, através da Tua palavra, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos estudando esse trimestre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E Sermão do Monte meio que sintetiza quase tudo que Jesus veio nos ensinar, Parece que de tudo tem um pouquinho aí. E tem sido muito enriquecedor estudar o Sermão do Monte.
E nesta manhã, uma lição muito especial de uma ótica, de uma visão que a gente pouco observa, né? A lição de hoje traz aí o título Os Cuidados com a Intenção do Coração, né? Então, hoje nós vamos estar estudando isso, né? Os cuidados com a intenção do coração. Eu até disse aqui ontem na reunião de obreiro, que divulgando a lição de hoje, que a Bíblia fala que o coração é enganoso. E diante dessa perspectiva que o coração é enganoso, muitas vezes a gente pode estar fazendo a coisa errada, julgando estar fazendo a coisa certa, ou fazendo a coisa certa da forma errada, ou fazendo a coisa certa com a intenção ou a motivação errada. Então, para levar a Deus é só um caminho, mas fora de Deus tem vários caminhos, né? Para o erro são muitos. Alguém até usa o ditado que todos os caminhos levam a Deus, e alguém completou o ditado: todos os caminhos levam a Deus, e lá Ele decide o destino de cada um, porque essa é uma verdade, né? Todos os caminhos levam a Deus, né, irmão Fernando? Para o juízo. Aí lá Ele decide o destino de cada um, né? Assim o ditado até fica correto, né? Mas na verdade o caminho para levar a Deus, em última instância, é só um, é só Jesus, né? Mas existem muitos atalhos, muitos desvios, muitos caminhos opcionais que não levam a Deus e que tentam nos induzir ao erro. E a gente pode ser enganado pelo próprio coração. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver algumas coisas sobre os cuidados com a intenção do coração. O nosso textuário, que é Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É interessante que a gente preocupa com muita coisa. A gente preocupa em guardar muita coisa. A gente preocupa em proteger muita coisa. E a palavra de Deus nos diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, né? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, se você guardar muita coisa e não guardar o seu coração, você corre o risco de guardar muita coisa e não poder desfrutar de nada, porque você não guardou a única coisa que você deveria ter guardado, não é? Então esse é o nosso textual. A verdade aplicada: devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que nosso coração seja sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Então essa é a nossa verdade aplicada. Os objetivos da lição de hoje são: primeiro, ensinar como Deus nos vê interiormente. Como é que Deus me vê aqui por dentro, né? Eu tenho aprendido, estudando a palavra de Deus, que cuidar da fachada é muito fácil, é muito simples. Quem trabalha com construção é mais fácil ainda de compreender isso, com pintura. Exterior é muito fácil, viu, pastor Cícero? Assim, vamos passar uma tinta lá em casa por fora? Vamos, molezinha, coisa rápida, não tem trabalho. E as pessoas vão passar lá na rua e vai dizer: que casa bonita. Mas se não pintou o interior. Agora quando você fala assim: vamos fazer uma reforma lá em casa, o que é? Não, vamos reformar por dentro e tal. Rapaz, tem tanta coisa, tem mofo, tem parede soltando as massas, tem umidade. De fora não, irmã Inês, não tem umidade, não tem. Agora por dentro, dá trabalho. Então nós vamos ver hoje como Jesus nos vê interiormente. O segundo objetivo: destacar o modelo ideal de um servo de Deus. Então, diante de como Jesus nos vê, como é que deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas intenções, os nossos pensamentos? O terceiro objetivo: mostrar como agir diante das pressões inimigas. Qual deve ser o comportamento? Deus abençoe, Marcelo. Qual deve ser o comportamento? Qual deve ser a reação do verdadeiro cristão, filho de Deus, diante das oposições e perseguições? Então tudo isso aqui é um assunto muito complexo para nós, porque a gente está acostumado a reconhecer como verdade coisas que não são verdade a respeito desses assuntos.
A gente está acostumado a receber e aceitar como sendo certo coisas que não são certas a respeito destes assuntos aqui. Então é um tanto complexo para nós. Mas eu creio que Deus vai nos ajudar a aprender um pouco sobre isso nesta manhã. O texto de referência já foi lido. São só alguns dos versículos que vão ser estudados aqui hoje. Não dá para colocar todos no texto de referência. A nossa introdução diz assim: Jesus apresenta exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Qual era o grande problema dos fariseus com a lei? A lei não é o foco é o Pai. A lei é para nos ensinar como nos comportar bem e honrar o Pai. Qual era o problema dos fariseus com a lei? Era que o foco deles era a lei. E quando eu foco aquilo que não é o foco, eu tenho uma visão desfocada do que é realmente o foco. Então eu não enxergo bem o Pai. Quando eu não enxergo bem o Pai, eu olho para a lei e eu não consigo enxergar ali qual é a vontade dele dentro daquela lei. E eu interpreto a lei de forma equivocada. Então o problema dos fariseus com a lei é que eles focavam na lei. A lei não era o foco era o Pai. A lei era para ensinar a gente a honrar o Pai e a agradar, fazer a sua vontade. Eles focavam a lei. Esse era o grande problema deles. E nesse texto que nós vamos ensinar, nós vamos ver muito Jesus confrontando os fariseus e nos confrontando aqui hoje, creio eu, né? Não é fácil a gente olhar para esses textos aqui e não ser confrontado. Então, tópico 1, as atitudes do coração humano. Coração tem atitude? É interessante esse tema, né? Esse tópico. As atitudes do coração humano. Interessante. A gente só enxerga as ações externas, visíveis, tangíveis. E a gente não para pensar nas atitudes do coração, não é verdade? Hoje nós vamos fazer isso um pouquinho, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição. Nesta parte do sermão, nós estamos estudando o Sermão do Monte, hoje mais uma parte dele. Nesta parte do sermão, Jesus começa a comparar a visão superficial que os fariseus tinham da lei com uma visão profunda e abrangente do que ela representa. Então a gente vai perceber uma coisa aqui hoje. Os fariseus pensavam que Jesus estava afrouxando a lei, e nesse texto aqui Jesus vai dizer que ele não está afrouxando, que a lei interpretada de forma correta, ela é ainda mais pesada do que os fariseus entendiam. Qual era a diferença de Jesus para os fariseus? É que os fariseus aumentavam o sarrafo para os outros pularem. Jesus aumenta para ele mesmo pular. Jesus não aperta a lei para colocar sobre os ombros dos outros. Ele apertou a lei, ele mostrou que ela era mais dura do que eles pensavam, mas ele mesmo iria cumprir a lei, para ele mesmo cumprir em nosso lugar. Então essa era a grande diferença dos fariseus. Eles viviam apertando a lei para pôr sobre os ombros dos outros. A Bíblia diz que eles atavam feixes pesados, não é isso? Colocava sobre os ombros dos outros, enquanto ele mesmo nem com o dedo mindinho queria mover, fazer uma forcinha para ajudar. E Jesus vem e mostra que o fardo da lei é muito mais pesado, mas ele diz assim: deixa comigo, eu vou carregar. Então essa era a grande diferença de Jesus para os fariseus, e é isso que é uma das coisas que nós vamos ver aqui também hoje. Nós estamos aí na introdução do primeiro tópico, já vamos entrar aí nos subtópicos aí. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha, por quê? Foi ensinado aqui na lição passada. Os fariseus criaram artimanhas, mecanismos, para tornar a lei cumprível, vamos dizer assim, para tornar a lei de forma que eles conseguissem cumprir, para eles disserem: está aqui, eu fiz, para eles dizerem assim: cumpri. Quando na verdade, o que é a lei de Deus, irmãos? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Deus não ia dar uma lei imperfeita. Quando Deus dá a lei, Ele dá um modelo de ser humano que Ele queria. E Deus não ia dar um modelo imperfeito. Enquanto quando Deus dá a lei, quem cumprir a lei vai ser uma pessoa perfeita. Existe? Não existe. Então ninguém consegue cumprir a lei. A lei é o padrão de ser humano perfeito. Deus não ia dar uma lei imperfeita, dizer: olha, é para vocês ser assim, 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 aí aqui eu vou abrir uma concessão porque vocês são ser humano. Não, Ele deu um padrão perfeito.
Aí os fariseus, foi ensinado aqui na lição passada que os fariseus criavam mecanismos, artimanhas, para tornar a lei possível de se cumprir, para eles se gabarem de tê-la cumprido. Para eles dizerem, olha aí, cumpri. Agora Deus me deve alguma coisa porque eu cumpri a lei. E Jesus então, nesse texto, talvez da forma mais direta de todas as que Jesus usou, vai mostrar para eles que eles não eram capazes de cumprir a lei e que só Jesus poderia cumpri-la. Então vamos lá. 1.1, combatendo a raiz do mal. É disso que nós vamos falar hoje. Os cuidados com a intenção do coração. Qual é o problema da exterioridade? A exterioridade, você cuidar da fachada, ou você cuidar apenas das ações externas que as pessoas veem, é como você cortar uma planta, mas deixar o tronco vivo no chão. O que vai acontecer? Rapidinho ela vai brotar. E você vai se ocupar a vida toda de cortar aquela planta, cada vez mais o tronco vai ficar mais grosso, cada vez mais ela vai ficar mais enraizada, cada vez mais ela vai ficar mais difícil de ser controlada. Então cuidar das intenções do coração, ou cuidar do interior, é como você combater a praga. Você mata ela hoje, aí fica uma sementinha ali. Quem cuida do campo sabe que é assim, né? Aí quando aquela sementinha que estava no solo nasce, ele combate ela de novo com veneno, mata ela. Às vezes sobra mais alguma sementinha, nasce, você combate, daí a pouco aquela praga já foi extinguida e você está livre dela. Então cuidar das intenções do coração e cuidar do interior é combater a raiz do mal, que é o nosso 1.1. Para os fariseus, Jesus veio derrubar a lei. Não foi isso que Jesus fala assim, olha, não cuida que eu vim abrogar a lei, não pensa que eu vim desativar a lei, derrubar a lei. Jesus afirma que veio não derrubar, mas garantir que a lei seja cumprida exatamente como ela é. Eu disse aqui ontem que os fariseus estavam começando a dizer assim, esse Jesus era um mestre, era um rabi reconhecido. E os mestres se ocupavam de ensinar a lei de Moisés. Só que Jesus não ensinava a lei de Moisés como eles ensinavam. Então estava começando a correr lá entre eles que Jesus não tinha doutrina, como para usar a linguagem de hoje. Esse Jesus não tem doutrina. Esse Jesus não guarda o sábado. Esse rabi não ensina os seus discípulos a lavar as mãos antes de comer, a fazer as purificações que a lei manda. Esse Jesus não tem doutrina. Já ouviu isso por aí? A igreja não tem doutrina mais. Já ouvi muito. Jesus aqui vai dizer o seguinte, não é que eu não tenho doutrina, eu não tenho a doutrina de vocês, eu tenho a doutrina da palavra. Via de regra, as pessoas que dizem assim, a igreja hoje não tem doutrina mais. Via de regra, não estou generalizando. Na maioria das vezes a pessoa nem sabe exatamente o que é doutrina. E ela acha que doutrinas são regras humanas. Não, doutrina, ela é bíblica. Doutrina para a igreja é a palavra. O que alguém fala aqui é expondo a palavra. Deve ser expondo o que a palavra diz, explicando o que a palavra diz. Então, via de regra, quando alguém diz assim, é porque não conhece a palavra. Não é? Era o que estava acontecendo com os fariseus. Por que eles começaram a questionar os ensinamentos de Jesus, achando que os ensinamentos de Jesus estavam errados? Não é que os ensinamentos de Jesus estavam errados, é que eles não conheciam verdadeiramente a lei. E Jesus, conhecendo a lei, chega e ensina totalmente diferente do que eles ensinavam. Isso é óbvio. Se eu leio uma coisa, não compreendo, ensino de um jeito errado. Chega outro, lê e compreende, ensina do jeito certo, totalmente diferente. Não é lógico isso? Era isso que estava acontecendo com os fariseus. Então Jesus diz para eles, não é que eu não tenho doutrina. Na verdade, a lei interpretada corretamente, ela é muito mais pesada do que da forma que vocês interpretam. Agora, eu não me ocupo do exterior. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês preocupam em pintar uma boa fachada, e se lá dentro tiver tudo podre, não tem problema para vocês. As pessoas vendo uma bela fachada, está tudo bem. Eu me preocupo que lá dentro seja mudado, porque ainda que lá fora tiver tudo despelando, meio que feio, eu sei que se lá dentro for mudado, o próximo passo, a consequência lógica, é que o exterior vai ser mudado. Então essa era a grande questão. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os costumes, usos e costumes de outrora,
E a igreja de hoje, muita gente diz assim, a igreja não tem doutrina. Não é que os costumes eram ruins. Muitos costumes eram bons, outros eram ruins mesmo. Outros eram ruins mesmo. Mas a maioria deles são bons. Bons. E devem fazer parte do povo de Deus. Não devem ser regras impostas como condição para ser salvos. A maioria deles. O que acontecia antigamente? A gente resumia a vida cristã ao que a gente vestia, aonde a gente ia, ao que a gente falava. O que é isso? São as coisas externas que é possível de se ver. O que eu falo, quem ouve sabe. O que eu faço, quem vê conhece. Aonde eu vou, as pessoas sabem, podem ver. E se a pessoa se vestisse bem, tivesse uma boa conversa, visse para a igreja, não isso para os lugares errados, então essa pessoa era nota 10, né? Crente abençoado, irmão fulano. E muitas vezes lá na frente a gente descobria que não, né? Aí lá na frente, por exemplo, o pastor fulano pecou, adulterou. Nós vamos aprender aqui, meu Deus do céu, tem que correr, né? Nós vamos aprender aqui que não aconteceu de uma hora para outra. O pecado já existia, estava incubado ali dentro, né? Talvez ele já era um adúltero há muito tempo. É isso que Jesus ensina. Mas ele vestia bem, falava bem, vinha para a igreja, não ia para os lugares errados. A gente batia palma e Jesus dizia: E existem pessoas que a fachada ainda não está boa, e Jesus diz: ó, bacana, continua nesse caminho que vai dar certo. E a gente dizia assim: esse aí. Então nós fazíamos avaliações equivocadas baseados na fachada. Essa é a razão pela qual Jesus disse: não julgueis. Por quê? Porque vocês não sabem julgar, vocês não conseguem entrar no interior para ver como é que está lá dentro. Vocês só vê a fachada, como é que vocês vão julgar a fachada? Julgar o prédio todo pela fachada. Então, irmãos, cuidar do exterior, tendo o interior podre, é uma profanação e um desrespeito ao habitante da casa. Concorda comigo? Que se alguém mora na casa e eu sou responsável por cuidar da casa, e eu me preocupo com cuidar do exterior e deixo o interior podre, espedaçando, é um desrespeito com o morador? Concorda comigo? O que deve ser prioridade se uma casa tem alguém habitando dentro e se eu tenho respeito pelo morador e sou responsável por cuidar da casa? Primeiro eu vou cuidar bem do interior para gerar conforto, para que o lugar seja salutar, seja saudável, seja arejado. Sim ou não? Então, aquele cuidado com a aparência exterior, divorciado ou separado de um cuidado com o interior, era uma profanação, ou é até hoje, é um desrespeito com o morador que nos habita, que é o Espírito Santo de Deus. Então a gente preocupava em cuidar da casa muito mais para quem estava de fora do que para quem estava de dentro. Sim ou não? É quem cuida de fachada. Ele preocupa muito mais em cuidar para as pessoas que estão lá fora do que para cuidar para ele mesmo, cuidar do interior para que ele tenha conforto. Então ele pinta a fachada, as pessoas lá fora veem uma fachada bonita e ele mora na podridão. Então isso é muito, o assunto é muito profundo e eu tenho que correr, senão não faço nada aqui hoje, né? Vamos correr. Amém, irmãos? Está dando para compreender? Então vamos lá. Para os fariseus, o primeiro ponto que nós vamos estudar aí é Mateus 5, 21. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota será, ou sem juízo, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Eita. E aí? Jesus facilitou ou complicou? Olha, vocês leem lá o 6º mandamento dizendo assim: não matarás. E vocês pensam: não vou matar ninguém porque eu quero cumprir a lei. Mas eu lhes digo, vocês ouviram, mas eu lhes digo,
aquele que desprezar seu irmão, chamar ele de tolo, dizer que ele não vale nada, está sujeito ao fogo do inferno. Então a interpretação correta da lei vai nos mostrar que ela é na verdade mais pesada do que parece. Porque, como eu disse, cuidar da fachada é muito mais fácil do que cuidar do interior da casa. Então, quando a gente entende que a lei não é para mudar as nossas ações exteriores, mas é para transformar o nosso coração, e por isso Jesus veio, porque ela não seria capaz de mudar o coração, porque o coração do homem é terrível, é enganoso, a gente entende que ela é mais difícil do que parece. 1 João 3,15, se eu não me engano, esse texto vai dizer que aquele que odeia seu irmão é homicida. E aí? Por que os fariseus criavam um mecanismo e resumiam a lei, simplificavam a lei para eles se cumprir? Para eles se folgarem na sua consciência e dizer assim, eu cumpri a lei, para eles se gabarem. Então eles não entendiam a lei da forma correta para eles poderem cumpri-la. Aí Jesus vem e diz, não, a lei é a lei. Vocês não gostam da lei? Eu não vim abolir a lei, eu vim fazer ela ser cumprida como ela deve ser. Então, se vocês querem cumprir, o 6º mandamento não se resume a assassinar alguém, a não assassinar alguém. A questão não era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então, o que Jesus está ensinando ali é que quando alguém mata o outro, aquilo é só a exteriorização de algo que já estava dentro. Porque ele tinha ira, porque ele tinha raiva, porque ele tinha ódio no coração, que é o primeiro pecado. Aí gera um segundo pecado, que é a consumação do ato de ir lá e tirar a vida do semelhante. Aí o que acontece? Por que Jesus confronta os fariseus, e principalmente esses 2 mandamentos, com a questão do adultério e do homicídio? Os fariseus eram exímios cumpridores da lei, mas rangiam os dentes de ódio pelo próprio Jesus. Mas olha, vocês falam assim, nós cumprimos a lei. Aí vocês ouviram lá, não matarás. Eu digo, qualquer um que odiar, já matou. Então, o negócio é sério. Eu vou ler de novo, ouça com atenção. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Outro dia, alguém lá da congregação me mandou um link lá de umas coisas de um determinado pastor, que deu lá uma lista de igrejas que assinaram um documento concordando com o ecumenismo, com a união das religiões e e lá ele colocou a Assembleia de Deus. Pastor, o que o senhor acha disso? Falei, irmão, depois eu vou ver isso aí. Mas assim, a linguagem dele aí parece mais com a linguagem do fariseu, mas depois eu vou pesquisar isso aí. Aí tirei um tempo, fui pesquisar, li a matéria toda, li todos os comentários que eu pude. A matéria era polêmica, tinha centenas e centenas de comentários, mas eu li algumas dezenas deles. Aí peguei o nome do pastor, coloquei no YouTube. Hoje é bom, né? As coisas. Coloquei no YouTube, fui pesquisar. Aí ele é um pastor muito radical, muito radical. E uma das coisas que ele radicaliza muito é a política na igreja, ele é muito contra. Aí ele foi falar de um outro pastor que a gente conhece bastante, você conhece muito, que já é mais envolvido na política. E como ele não gostava de política na igreja, ele falou com o outro pastor com tanto ódio, que ele falou assim, esse fulano de tal é um excremento. Eu falei, fariseu. Fariseu. Porque a pessoa chamar um semelhante, eu nem vou considerar que o homem é pastor, eu também não concordo com o posicionamento do outro às vezes. Agora daí a odiar por causa disso, por causa de uma questão que eu concordo, discordo, odiar, chamar um ser humano de excremento. Seja sincero comigo, condiz com o Filho de Deus, com o servo de Jesus? Não condiz. Eu falei, irmão,
Cuidado, esse caboclo aí é problema? Problema. Então a gente tem que estar atento às atitudes do coração, às intenções do coração. Mais do que o que se exterioriza, é o que está incubado dentro de nós, fazendo a gente pensar que porque não exteriorizou, a gente é mais santo do que o outro. Aí alguém que nunca matou ninguém, olha para alguém e fala assim: esse aí já matou. Mas esse aí que já matou, às vezes já foi perdoado, e o outro cultiva o homicídio dentro do coração. E Jesus está olhando assim, dizendo: esse aí está perdoado, mas você está numa situação complicada. Não é? Então, é muito interessante a gente estudar este assunto. 1.2, esse aqui é muito vasto, mas eu preciso de andar, eu não sei nem que hora que eu peguei, vocês sabem? Nem sei que hora que eu comecei. Até que hora nós vamos aí, Moisés? 8h40, isso é o mais importante, não é nem até que hora que nós vamos, porque se eu falar muito aqui, sei daqui a pouco vocês não vão me ouvir mais, né? Preciso de parar numa hora específica ali, 8h40, vamos lá. O autocontrole vence a ira. O autocontrole vence a ira. Todo ser humano, em determinados momentos, sente raiva, ira e indignação. Isso é inerente ao ser humano. No entanto, é nosso dever vigiar e controlar essas paixões infames. É nosso dever. Todo ser humano está suscetível a isso, mas é o nosso dever. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que se esconde atrás de temperamento, que se esconde atrás de natureza. Essa é a minha natureza, esse é o meu temperamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: joga essas desculpas fora, porque diante de Jesus ela não vai valer. Não vai valer, não é verdade? Para que a gente se agarrar a uma desculpa que ela só vai até o dia do juízo, e no dia do juízo ela vai cair por terra? Ou você acha que vai valer? É o meu temperamento, é a minha natureza, é o meu jeito. Exatamente, o meu jeito não serve para Deus, é o jeito que Jesus ensinou. Então eu preciso pôr o meu jeito de lado, crucificar ele, a minha natureza, o meu temperamento, e adotar o modelo de Cristo. Então o autocontrole, que é fruto do Espírito, que é característica daquele que nasceu de novo, ele domina a ira, ele controla a ira. Então nós precisamos de autocontrole. Nós precisamos de autocontrole. Vamos andar. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas em eliminar a ira de nossas relações pessoais. Ouça isso. Jesus não quer apenas, quando ele diz, quando a lei lá diz lá no 6º mandamento, não matarás, não é apenas para nós não matar uns aos outros. Não é só isso. Você acha que Deus queria apenas que nós não matássemos uns aos outros? Estava bom, mesmo que nós se odiássemos, se difamássemos, se desprezássemos uns aos outros, falássemos mal uns dos outros, agredíssemos uns aos outros, não matando, né? Não é isso. É que além de não matar, a gente não tivesse o homicídio no nosso coração, o ódio, a raiva, o desprezo pelo irmão, né? Então, além de não cometer o assassinato, nós precisamos eliminar a ira de nossas relações pessoais. Eu acho intrigante porque os fariseus estavam lá, né? Como diz o outro, piscando lá, assistindo Jesus lá. E Jesus fala assim: se a vossa justiça, fala para a multidão, se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus e dos escribas, você não vai chegar a lugar nenhum não. E os fariseus lá assistindo, né? Os escribas lá assistindo. Jesus falou: se vocês forem igual a esses outros aí, eles não vão a lugar nenhum não, vocês precisam ser melhor um pouco. E o que eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que olhavam para o 6º mandamento e diziam assim: se eu não matar, tá bom, mas se ele for contra mim, se eu não concordar com ele, eu odeio ele, eu desprezo ele. Aí Jesus diz: olha, vocês precisam ser melhor do que esse povo aí um pouquinho, porque esse povo aí, não vai a lugar algum.
Prova disso que eles desprezavam as pessoas, que é o que Jesus, e é por isso que Jesus vai falar isso aqui para eles: olha, vocês ouviram, não matarás. Eu vos digo que quem desprezar alguém já é digno de julgamento. Os fariseus, eles eram capazes, João 7, 47, 48, 49 vai dizer assim, não com essas palavras, mas os fariseus mandam os soldados e os guardas ir buscar Jesus. Fala assim: vai lá e traz o homem preso. Os homens vai, volta sem Jesus. Eles vão assim: cadê o homem? Fala assim: nós nunca vimos alguém falar como ele. Aí eles assim: por acaso vocês também se converteram a ele? Por acaso vocês viram algum dos escribas ou fariseus acreditando nele? Ou seja, gente que é entendido, que é bom. Aí eles assim: agora quanto a essa multidão aí, que não conhece a lei, ela é maldita. Eles desprezavam, eles humilhavam, eles odiavam os galileus, odiavam os que não cumpriam a lei, odiavam os publicanos. Eles eram muito mais marcados pelo ódio do que pelo amor. Eles odiavam galileu, odiavam publicano, odiavam quem não cumpria a lei, odiavam romano, né? Eles eram muito mais marcados pelo ódio do que pelo amor. E verdade seja dita, irmãos, isso não pode estar entre nós. Existem muitos cristãos hoje que são mais marcados pelo ódio do que pelo amor, né? Aí ele odeia homossexuais, né? Odeia a esquerda, ou não é questão à esquerda. A esquerda, se você quiser odiar, eu não vou encaixar nisso aqui. Às vezes a pessoa que é lá da esquerda, né? Pessoas é para serem amadas. Atitudes podem ser reprovadas, mas pessoas é para serem amadas. Aí a gente vê o crente dentro da igreja por causa de uma ideologia, por causa de política, por causa do que ele acredita, por causa do que ele pensa, por causa do que ele acha, ofendendo o irmão, agredindo o irmão. Pecado grave, digno do tribunal. Exatamente, tem gente que por causa de uma ideologia, de uma coisa, fala assim: isso aí, o inferno está com a porta aberta esperando. Condena o irmão, joga no inferno. Condiz com um cristão? Não. Tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Tem nada a ver. E tem muita gente que se julga, assim como o fariseu se julga: ó, eu defendo a verdade, defendo o que é certo. Em nome do que é certo, mata, porque João disse que mata, que é homicídio, odiar, né? Em nome do que é certo, ele está matando as pessoas. E matar não é certo, né? 1.3, o peso das palavras ofensivas. Quando Jesus fala sobre a gravidade das palavras ofensivas, os fariseus, que eram exímios cumpridores da lei, são duramente confrontados. Eu já citei João 7,49, é quando diz assim: essa multidão aí é maldita, porque eles ofendiam, eles desprezavam, eles condenavam as pessoas, não é? Então eles eram exímios cumpridores da lei, mas Jesus está dizendo: vocês são homicidas. É isso que vocês são, é? Vamos passar para diante, que isso aqui nós já vimos. Então, irmãos, nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos estar atentos a isso. Charles, se você tiver aí, puder passar para o próximo slide. A minha internet falhou aqui. Deixa eu ver. Na sequência do sermão, Jesus, o peso das palavras ofensivas, Charles, 3.1, 1.3. Põe no 1.3. Isso, agora passa para o próximo slide, por favor. Isso. É muito comum nos nossos dias gente que pensa cumprir a lei e, porque pensa que cumpre, despreza e ofende aquele que ele acha que não cumpre. Isso aqui é muito interessante. Essa é a marca do fariseu. É muito comum nos nossos dias esse tipo de farisaísmo. Gente que acha que ele é o crente modelo, que ele faz tudo que precisa ser feito. E porque ele acha que ele faz tudo que precisa, ele olha para o outro que não é igual a ele
e condena o outro porque ele acha que o outro não cumpre a lei. E eu pergunto outra vez, irmãos, é possível a gente cumprir essa lei que Jesus ensinou? Não é, irmãos. A gente deve lutar para viver a palavra de Deus, como foi ensinado aqui na lição passada, para cumprir ela. Ela não foi abolida, mas ela não é mais a régua da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vai ser salvo por meio de quê? Da graça, não é isso? E a lei serve para quê? O salvo vai ser salvo pela graça. O ímpio vai ser condenado pela lei. Então a lei ainda existe. Se eu escolher Jesus, eu corro para debaixo da asa de Jesus e eu sou liberto da lei. Eu vou ser transformado de dentro para fora. E agora eu não vou ser julgado pela lei, eu vou ser visto com os olhos da graça por Deus. O que não recorre para Jesus, ele continua debaixo da lei. E naquele dia ele vai ser julgado pela lei. Deixa eu ver aqui diz, não matarás. Não, senhor, nunca matei não. Mas deixa eu ver, e ódio? Tinha lá no... Tinha lá no coração? Então, convém a gente ficar atento quanto a isso aí. É muito comum pessoas que pensam cumprir a lei acharem que porque eles cumprem a lei são melhores do que outros. Mas ninguém cumpre a lei. Charles, vamos lá? Meu celular aqui até a bateria já está acabando. Me ajuda aí. Quando eu entendo que só a justiça de Cristo, olha só isso aqui. Quando eu entendo que só a justiça de Cristo satisfaz a lei de Deus, eu reconheço que sou igual a qualquer outra pessoa que não consegue cumprir a lei e, portanto, depende da graça. Então, o que a gente precisa entender? Só a justiça de Cristo satisfaz a lei de Deus. E a menos que eu tenha a justiça de Cristo atribuída a mim por meio da graça, eu estou condenado. Então, quando eu entendo que a minha justiça não satisfaz a lei de Deus, eu não olho para as minhas ações e me orgulho delas e me gabo delas como se eu fosse bom porque pratico boas ações, e não olho para o meu irmão que não pratica as boas ações que eu pratico e desprezo ele como se ele tivesse condenado, porque agora eu entendi que o que satisfaz que satisfaz a lei de Deus é a justiça de Cristo. Então todos nós só seremos salvos se nós tivermos uma justiça emprestada, atribuída a nós, porque a nossa mesmo não é suficiente. Então todos nós somos iguais. Estamos debaixo da mesma régua, do mesmo padrão. Ninguém é salvo porque é bom ou porque faz coisas boas. Todos os que serão salvos porque Cristo fez algo muito bom, morreu a nossa morte e nos livrou da condenação. Vamos lá para o próximo, Charles. Tópico 2, confrontando as impurezas da alma. Próximo. Na sequência do sermão, Jesus fala sobre a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas, sobre o adultério incubado no interior do homem e sobre a importância da palavra do homem. Então, esses 3 assuntos que nós vamos estudar agora para frente. Próximo slide. 2.1, a oferta deixada no altar. Vamos ver isso aqui? Sendo pai, olha só isso aqui. Sendo pai, Deus não está preocupado em receber presentes dos seus filhos, mas em ser honrado por eles através de uma convivência harmoniosa. Veja bem, você é pai, pensa comigo, você é pai, você tem 10 filhos, aí eles vivem em pé de briga, não se entendem, se odeiam entre si, mas eles te trazem presentes rotineiramente. Você é um pai feliz com os filhos? Realizado, satisfeito porque ganha presentes? Não. Qual é a satisfação do pai? É a harmonia da família, é a união dos filhos. Aí Jesus diz assim, olha, se você vier trazer a sua oferta, um presente, algo voluntário, aqui diante do altar para o vosso pai, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta aí de lado aí, volta lá, conserta lá, porque o pai está mais interessado na harmonia dos filhos do que em receber presentes. Entendeu, irmãos? Deus está muito mais interessado e Deus deseja muito mais que nós vivamos como irmãos, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, honrando uns aos outros, do que a gente traga uma ofertinha aqui, um presentinho. Presente não honra ninguém. Pode honrar se as atitudes condizem com o presente. Não é?
Então são as nossas atitudes que honram ou desonram a Deus. E se os nossos presentes, as nossas ofertas é fruto de um coração que honra a Deus, maravilha, beleza. O presente agrada. Mas se é só alguém tentando pintar a sua fachada, porque está cheio de ódio no coração, mas eu dou uma oferta, aí não resolve, não agrada. Jesus fala, não entrega a oferta não, larga aí. Vai lá primeiro, resolve, depois você dá presente. Porque o pai está mais interessado em que os filhos se amem e vivam em união do que eles deem presente ao pai. Deu para entender essa parte aí, irmãos? Vamos para o próximo slide aí. Dar presentes pode ser apenas cumprir uma cartilha para que as pessoas vejam. Eram os fariseus tentando cumprir a cartilha de forma visível, exterior. Mas o importante é honrar o pai. O foco não é a cartilha, o foco é o pai. O foco não é cumprir uma cartilha, o foco é honrar o pai. Então é as atitudes. Próximo slide. 2.2, a cobiça no coração e o adultério. O 7º mandamento é outro que era reduzido apenas à consumação do ato sexual. Não adulterarás. Então os fariseus diziam assim, então eu não posso praticar o sexo ilícito. Se eu sou casado, não posso praticar o sexo fora do casamento. Se eu sou solteiro, não posso praticar o sexo antes do casamento. E eu cumpri o 7º mandamento, não adulterarás. A exemplo do 6º mandamento, o ato sexual ilícito é apenas a exteriorização do pecado que está dentro do coração. Aí Jesus vai dizer assim, olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês ouviram, não adulterarás. Mas eu digo a vocês que se alguém olhar para uma mulher, se o homem olhar para uma mulher, e é óbvio que o mandamento aqui é para homens e mulheres, Jesus usa o exemplo do homem representando a humanidade, que se um homem olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já cometeu adultério. Ai, ai, ai. Os fariseus estavam achando que era cumpridor da lei, que Jesus não cumpria a lei, que Jesus não tinha doutrina, que Jesus não tinha, regras de conduta. Jesus vai dizer, não, vocês estão preocupando com coisinha pequena, eu preocupo com coisa grande. Vocês estão preocupando com o sábado, com lavar as mãos. Eu estou preocupado com a podridão que está dentro de vocês. É por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, é uma sepultura bonita, bem pintadinha, branquinha. O que tem por dentro? Podridão. Podridão. Não é? Então, irmãos, Jesus estava preocupado com não era com a exteriorização, era com o que já estava dentro. Era com o que já estava dentro. Vamos para o próximo slide para ver se a gente entende isso um pouco melhor. Jesus ensina que se alguém olhar para o sexo oposto e desejar possuí-lo ou alimentar seus apetites sexuais da imagem do outro, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Então, quando a gente olha para a lei de Jesus, ou para a interpretação que Jesus dá à lei, a gente vai perceber que há muito mais adúlteros e adúlteras do que a gente pode imaginar, né? E que a gente está correndo um sério risco de se confiar em não praticar o ato sexual ilícito. Não, eu não adultério. E se permitir ser um adúltero, com um adultério incubado, bem guardado dentro do coração. Difícil isso, né? Difícil isso. Mas é Jesus confrontando os fariseus e é a palavra de Deus nos confrontando hoje. Então tem muita gente que é exemplo dos fariseus. Ele não mata ninguém, ele não pratica sexo fora do casamento, ele veste bem, talvez ele guarde o sábado, mas o coração está cheio de adultério. Ele é homicida porque ele odeia o irmão, está cheio de maus pensamentos, de maus desígnios, e ele se sente na condição de olhar para a sua fachada bonita, sentar na cadeira do juiz e dizer assim, aquele ali está com nada não. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele veste, olha o jeito que... Então Jesus mostra que ele está muito interessado no interior. Ele vê o interior. Ele vê. Ou seja,
bela fachada não resolve para Jesus. Não. Bela fachada não engana Jesus. Um exterior bonitinho, bem pintadinho, bem novinho, organizadinho, não engana Jesus. Se o interior não tiver mais bonito e mais limpinho ainda do que o exterior, a fachadinha bonita não serve para nada. Só serve para enganar o próprio. Pensar assim, não, está tudo bem, as pessoas olham para mim, estão me aprovando. Né? Às vezes o profeta entre aspas, assim, meu servo, eu tenho visto, você tem sido fiel. O cara fala, rapaz, legal, vou continuar firme e forte. Então, é perigoso. Vamos lá. A impureza sexual nasce dos desejos do coração, e a única forma de vencê-la é crucificando a carne. Ou seja, a impureza sexual é inerente à minha natureza e à sua natureza. O que é carne na Bíblia? Quando Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre a carne, carne sou eu, carne é você, carne é o ser humano. Que sem a ação do Espírito Santo de Deus, o que é que ele faz? Paulo fala lá, é impureza, é adultério, é prostituição, é inveja, é lascívia, é essas coisas. Então as obras do ser humano, a parte de Deus, separado de Deus, é isso. Gente sem Deus é apenas carne, as obras dela, o que ela faz naturalmente é adultério, é lascívia, é prostituição, é inveja, é cobiça, é o ódio. Então qual é a única forma de eu vencer isso? É eu crucificar a carne. E crucificar a carne não se resume à exterioridade. Muito pelo contrário, cuidar da exterioridade e esconder o interior também é obra da carne. Fazer uma boa fachada para esconder o interior podre também é obra da carne. Sim ou não? Então, não lembro o que diz 1 João 2,16, mas está anotado ali, eu vou ler. Então Paulo escreve aos Gálatas dizendo que as obras da carne é isso. Aí o que ele diz em contraponto às obras da carne? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Quem vive no Espírito, ele está acima da lei. É por isso que eu disse que quando a gente recorre a Cristo, a gente é liberto da lei, está acima da lei. 1 João 2,16 assim, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Não lembrei do versículo, mas nas linguagens mais tradicionais vai dizer assim que a concupiscência dos olhos, os desejos da vida e tal, não vem de Deus, mas vem do mundo, né? Então, irmãos, o único jeito de vencer esses maus desígnios, essas coisas que brotam no nosso coração, é crucificando a nossa carne, porque isso é nosso mesmo. Então, se eu mandar em mim, se eu fazer o que eu quero, o que é que eu vou fazer? Adultério. Às vezes não lá fora, porque as pessoas vão ver e vão me criticar e vão apontar o dedo para mim e eu vou ser julgado. Às vezes eu faço aqui dentro. Se eu mandar em mim, se eu fizer o que eu quero, o que é que eu vou fazer? Homicídio. Às vezes eu não vou matar alguém porque vai gerar consequências imediatas, mas eu faço aqui dentro, odeio meu irmão, desprezo meu irmão. Então eu não posso mandar em mim, muito pelo contrário, eu tenho que me crucificar. Eu tenho que esquecer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, e me submeter ao que a palavra de Deus ensina, ao que a palavra de Deus ordena. Porque se eu não fizer isso, não importa o quão bom eu seja, eu vou ser reprovado. Porque a gente não consegue ajeitar a carne, a gente não consegue reformar a carne. A única forma da gente ser salvo é crucificar a carne e viver pelo Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, não fica achando que você é bonzinho não, porque o ser humano não tem conserto. Se não nascer de novo, não dá reforma, precisa derrubar tudo e fazer de novo. Não é? Tem que crucificar a carne e nascer do Espírito. Caso contrário, tem muita gente insistindo, esforçando para reformar, para melhorar a carne e apresentar ela a Deus. Não dá certo.
É preciso esquecer as obras da carne, crucificar a carne e viver pelo Espírito. Aí dá certo. Aí é aprovado por Deus. Vamos lá. 2.3, os juramentos. Estava ficando comum os fariseus acrescentar, e na lei do Antigo Testamento tinha algumas coisas a respeito, juramentos para dar validade à palavra de alguém, né? Os juramentos haviam se tornado artifícios para compensar a falta de credibilidade, que era um resultado de uma conduta duvidosa do povo. Ou seja, o povo não era mais digno de confiança, aí começou a acrescentar juramento ao que eles falavam. Falava uma coisa e jurava. No começo os juramentos não eram para isso, era uma forma de selar um contrato, mas agora os juramentos tinham virado uma forma das pessoas ocultar ou compensar uma falta de credibilidade por uma conduta duvidosa. Aí Jesus vai condenar isso. Jesus vai condenar isso. Jesus ensina que o verdadeiro Filho de Deus, olha só isso, Jesus ensina que o verdadeiro Filho de Deus precisa ter credibilidade, que a sua palavra dispense qualquer juramento. E aí? Jesus ensina que o Filho de Deus, a sua palavra precisa ter credibilidade, a sua palavra tem que dispensar qualquer juramento. Nós vivemos dias que tem gente, ainda tem, não são muitos, mas tem, que dispensa contrato. Você falou com ele, ele te falou, está valendo. E tem gente que não tem contrato que resolva. Você faz contrato, vai para a justiça, coisa anda aí, mas ele não cumpre o que fala. É assim ou não é? Tem gente que dispensa contrato. Você combinou com ele, está combinado. E tem gente que não tem contrato que dê jeito. Gente que não é de confiança. Gente que não é digno de confiança. E aí, Jesus está ensinando que o Filho de Deus não serve assim, né? Essa não é a característica do Filho de Deus. O Filho de Deus precisa ter credibilidade. Aí isso aí está baseado nos versículos onde Jesus diz assim: vocês ouviram isso sobre juramento, a lei e tal, mas eu digo para vocês, não jurem. Tenham uma palavra confiável, em vez de ficar jurando. Tenham credibilidade, que a conduta de vocês avalize vocês. Não tem melhor avalista para a gente, irmão, do que a conduta da gente. Das pessoas dizem assim: não, eu conheço ele. Que a conduta de vocês avalize vocês. E quando vocês falar é assim, não precisa vocês jurar, as pessoas vão dizer: é verdade, o fulano falou. É isso que Jesus estava dizendo. Vamos mais. Estou correndo aí, irmãos, porque é muita coisa, mas está dando para compreender aí? Amém? Então vamos concluir aqui em poucos minutinhos, que já está no limite ali do horário. Tópico 3, construindo pontes. Construindo pontes. Então aqui agora Jesus vai falar sobre a nossa relação com as pessoas que são inimigos, ou que nos perseguem, ou que nos odeiam, que se opõem a nós. Por último, vamos estudar sobre como nos comportar diante das oposições e perseguições. Vamos lá. Em suma, Jesus nos ensina, a introdução do tópico 3, Jesus nos ensina que o nosso objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. Vamos ler mais um para a gente falar sobre isso. Vamos lá, Charles. Isso, deixa aí, vamos. O objetivo de Jesus não é a gente derrotar os inimigos, é a gente fazer dos inimigos irmãos. Tem muito crente, tem líderes que adotaram a militância como se a igreja estivesse em guerra com as pessoas. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra grupos, contra militantes. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Não é papel do crente ou da igreja entrar em guerra com as pessoas, ofender as pessoas, agredir as pessoas. Não, não é. Se alguém pensar o contrário, depois eu quero que você me mostre, porque até onde eu sei não é.
E o que acontece? A gente adotou esse sistema. Aí o crente acha que Deus pôs ele na terra para ele derrotar os inimigos. Não. É para ele derrotar os inimigos, mas os inimigos não são as pessoas. Não são as pessoas. As pessoas é para serem ganhadas. Humanamente falando, Jesus, humanamente falando, na lógica humana, na disputa de Jesus com as autoridades, ele ganhou ou perdeu? Humanamente falando, ele perdeu. Quem que foi condenado, taxado de errado, levado à cruz e morto? Jesus. Quem venceu humanamente falando? Os fariseus. Discutiu, não venceram nas ideias, não conseguiam vencer, era impossível discutir com Jesus e sair vencedor. Eles usaram da lei e Jesus se deixou ser vencido, porque não era a ideia de Jesus derrotar os fariseus, mas ensinar a eles o caminho do céu. Então a gente precisa entender isso. 3.1, fugindo do ressentimento. O meu ressentimento não deve ser considerado uma consequência da ofensa que o outro me causou, mas da minha falta de amor pelo meu próximo. Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Tem muita gente que fica ressentido com o outro e ele acha que o ressentimento dele é culpa do outro que ofendeu ele. Não é. O outro é culpado pela ofensa dele. Errou, ofendeu o irmão, errou. Aí o irmão ficou ofendido, errou também. O meu ressentimento não é uma consequência da ofensa do meu irmão, é uma consequência da minha falta de amor. Porque se eu amo meu irmão e ele me ofende, o que foi que Jesus fez lá na cruz? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Jesus ficou ressentido? Não. Ofendido? Não. O amor é uma característica base, primordial do seguidor de Cristo, do Filho de Deus. E quando eu fico ressentido com o meu irmão, não tem que questionar a conduta do meu irmão, eu tenho que me questionar se eu sou verdadeiramente filho de Deus e se eu estou amando. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós, no sentido de cumprir e de obedecer. E é sempre sobre o outro quando a gente entende o nosso serviço. Então o melhor de nós é sempre para o outro. E a lei a gente tem que aplicar sempre a nós mesmos e não ao outro. Entende isso? Então quando você ficar ressentido, não pensa que é culpa do seu irmão. A culpa do seu irmão ele tem de ter te ofendido, se é que ele ofendeu. E ele vai responder por isso. Agora o seu ressentimento ou o meu ressentimento é culpa minha, é falta de amor. Porque se eu amasse, eu ia perdoar o meu irmão, compreender ele e seguir em frente. Faz sentido, irmãos, ou não? Amém? Vamos para o próximo. Assim a ofensa do meu irmão só me prejudica verdadeiramente se eu não amá-lo. Se eu amar, a ofensa do meu irmão não vai me prejudicar. O ódio dos fariseus e das autoridades que crucificou Jesus não prejudicou Jesus. Não. Muito pelo contrário. Quando os fariseus consumam o seu ódio e levam Jesus à cruz, o que eles estavam fazendo? Eles estavam proporcionando que Jesus cumprisse a sua missão. Não estava prejudicando ele. Então quando alguém te ofender, quando alguém aparentemente te prejudicar, entenda que Deus está permitindo isso para que você cumpra o seu propósito. E qual é o seu propósito? Amar o irmão e fazer do inimigo um amigo, um irmão, um filho de Deus. E o que a gente faz? A gente se comporta mal quando as pessoas nos ofendem. E a gente se deixa vencer do mal. A Bíblia diz, me parece que é Romanos 12 e 21, se eu não estiver enganado. Não se deixe vencer do mal ou pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, não basta eu não fazer o mal. Se eu apenas ficar parado, eu não venço o mal. O mal continua. Mas quando alguém me faz o mal e eu respondo com o bem, aí o mal desmonta. Então eu venço o mal não é apenas não revidando ou ficando quieto, é fazendo o bem como pagamento pelo mal. Deu para compreender, irmãos? Amém? Então é isso. O amor pelos inimigos, 3.2. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com Ele quando ainda éramos seus inimigos, está em Romanos 5:10, Deus prova o seu amor para conosco,
por ter Cristo nos amado quando ainda éramos pecadores, ou opositores, ou inimigos de Deus, Ele espera que façamos da mesma forma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é o nosso propósito aqui, a nossa missão? É ser Cristo na terra. Olha só isso. Qual é o nosso propósito aqui? É ser Cristo na terra. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Para que quando tudo olhasse para eles, quando a natureza olhasse para o homem, quando os homens olhassem uns para os outros, se lembrassem de Deus. Olhassem para as atitudes, para a conduta, se lembrassem de Deus. Aí Jesus vem e funda a igreja, e os crentes passaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, ou imitadores de Cristos. Então esse é o nosso propósito, é ser Cristo na terra, é ser Cristo para as pessoas que estão lá fora. Eu cresci num lar cristão e fui ensinado pela palavra de Deus. Ensinado na palavra de Deus, e depois, desde que eu aprendi a ler, nós lá em casa aprendemos a ler na Bíblia, lendo o nome dos livros, que era grandão, né? E desde que a gente aprendeu a ler e começou a ler a Bíblia, a gente olha para Jesus, que está aqui, a gente vê a Deus. João disse isso, João 1,18, se não me engano. Ninguém viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse viu a Deus e esse nos revela a Deus, ou nos mostra a Deus. Então a gente vai aprendendo e a gente vê Deus. E quando a gente vê Deus, a gente é transformado, a gente é santificado, a gente é mudado. E as pessoas lá fora que não leem a palavra, que não foram ensinadas pela palavra, elas vê Deus aonde? É em mim. Elas olham para mim e elas veem Deus. Aí porque elas veem Deus, elas querem conhecer, elas querem aprender, elas querem saber. De modo que alguém até diz que Hebreus 12,14 diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente sempre entende que a gente tem que santificar para ver Deus. E ele diz assim: não é isso. Depois você pesquisa sobre isso lá, né? Não é isso. Não é eu me santificar para mim ver Deus. Que raio de santidade é essa que me dá a condição de ver Deus? Não. É porque eu vi Deus em Cristo, eu me santifico para que os outros vejam Deus. Se eu não me santificar, ninguém vai ver Deus. Se você não se santificar, ninguém vai ver Deus. Então, a questão de amar os inimigos é porque eu preciso ser o próximo de Cristo. E eu preciso fazer outros próximos. Olha uma conotação aqui de próximo. Deus amou de tal maneira que deu o Filho. O Filho se tornou o próximo de Deus. Que o Pai amou dessa forma, o Filho foi o próximo e diz: eu dou a minha vida. Quando Jesus dá a sua vida, os discípulos que até então nem eram tão convertidos e vê Jesus dar a sua vida, ele diz assim: Jesus amou dessa forma, eu sou o próximo. Eles deram a vida para anunciar o evangelho aos outros. Quando eu tenho uma atitude de amor, eu faço próximos. Alguém que é abençoado, impactado por essa ação, ele se torna o próximo a reproduzir aquela ação. E ele vai fazer outros próximos e outros próximos. Então o ensinamento de Cristo é para, em vez de querer derrotar os inimigos, a gente contagiá-los com o amor de Deus e tornar eles meu irmão e filhos do mesmo Deus que eu, através do amor, vencendo o mal com o bem. Amém, irmãos? Vamos só ler mais alguns slides que a gente já vai terminar. O ideal de Deus para seus filhos não é que seus filhos vençam seus inimigos, já falamos isso. Próximo slide. 3.3, já estamos encerrando, aí acho que é só um slide mesmo, vamos lá. Sede perfeitos como o vosso Pai. Tem mais, Charles? Sede perfeitos como o vosso Pai. A Bíblia, o próprio Jesus, ele vai resumir essa questão da intenção do coração e da gravidade, da seriedade da lei. Ele resume com um golpe fatal em quem queria ser cumpridor da lei. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai.
aí Jesus elimina qualquer possibilidade de alguém cumprir a lei. Sim ou não? Não é? Ou seja, está dizendo para os fariseus: não dá, você só consegue isso vindo a mim. Aí ele vai dizer lá em João 8, diz assim: por isso que eu disse que vocês vão morrer nos pecados de vocês, porque vocês não acreditam em mim, e a menos que vocês acreditem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, Jesus está dizendo: só a minha justiça satisfaz a lei de Deus. Só. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, com a intenção do coração. Conclusão: as atitudes do coração são o adequado fundamento e fonte das ações externas. Ou seja, analise o seu coração, porque o seu coração é o fundamento do que você vai produzir externamente. Então, se no seu coração tem ódio, você tem a base construída para o homicídio, tá? Você já começou a se tornar um homicida. Então desconstrua isso e passe a amar. Se no seu coração tem desejos impuros, ilícitos, você já tem um alicerce construído para o adultério, porque o que está no coração é a base, é o fundamento daquilo que vai se exteriorizar. Então desconstrua isso, porque senão amanhã ou depois você vai consumar o ato. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida. Ou seja, aí quando você corrige o coração, quando você corrige as intenções do coração, aí fique tranquilo, porque aí é automático, é consequência, é resultado. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá. Por que a Bíblia chama de fruto do Espírito? Porque o fruto, a árvore não se esforça para produzir fruto. Você já viu alguma árvore suando e pelejando para produzir, a mangueira se esforçando para produzir manga? Não. Por quê? Porque aquilo é a natureza dela. É porque no interior dela existe um código que Deus colocou, e se ela é uma mangueira, ela vai produzir manga. Então o Espírito Santo de Deus é esse código em nós, que se ele habita em nós, e nós crucificamos a carne, agora somos guiados pelo Espírito, automaticamente as nossas obras, as nossas ações exteriores vão demonstrar o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Perdoe pelo tempo alongado aí, era muita coisa, e eu devolvo aqui a oportunidade.